Eleições 2024. Vamos continuar conversando aqui na Folha News com o prefeito municipal, Gustavo Bolotto, que também desempenhou nos últimos tempos aí a presidência do PP. Vamos falar com o prefeito municipal agora sobre outros aspectos da sua administração que está findando e começamos pelo setor de educação. Prefeito Gustavo, houve um momento em que o senhor recebeu críticas quanto à baixa do índice da educação do IDEB, né? O principal índice que nos trouxe a crítica, digamos assim, foi o SAERS, né? Que ele é um índice relativamente novo e, de fato, a gente ficou numa posição muito incômoda. E teve vários fatores nesse desempenho que colaboravam para aquilo e que, no momento em que nós recebemos a crítica, acreditava não valer a pena, afinal, o resultado era aquele e era Sim, indiscutível, né? Mas ele foi justamente, talvez, uma não observação dos índices como principal critério de avaliação da educação. Então, o norte, o nosso principal propósito sempre foi observar aquilo que a gente entendia como seu primordial, que é a relação família-escola, que é a questão do município com seus professores e demais funcionários, e aquilo que estava sendo ofertado à comunidade. Tanto é que no outro ano, digamos assim, a gente teve um avanço da posição 480 dos 497 municípios do estado para a posição de subimos 120 posições, por assim dizer, né? Então, o que é mais provável? Que nós tivéssemos aquele desempenho pífio dos 400, da posição de 480 ou uma evolução dessas de um ano para o outro? Então, a observância, de fato, precisou ser encarada, né, para que a gente buscasse ter, e acredito que deva ser melhorado muito ainda, mas não traduz, no meu ver, a qualidade do ensino que é ofertado. Só que, lógico que politicamente isso pouco importa, né? Muitas vezes, e ainda é uma ferramenta quase que predominante, a construção do discurso do quanto pior, melhor para a oposição. E também acabou não encontrando respaldo na maioria das famílias que observavam, primeiro, o esforço que vem sendo realizado e, em segundo, o resultado. Dentro da educação, acredito que as nossas principais realizações foram justamente a ampliação de ofertas de vaga de educação infantil, né? Eu tenho a questão, nós estaremos finalizando a nossa quarta creche agora neste ano. Tivemos a ampliação de mais 3 creches já existentes e todas as existentes do município foram reformadas. Mas isso são os prédios, não são o que significa. O que significa foram as vagas ampliadas. Nós reduzimos a fila de espera de 240 para 30. Hoje a gente tem uma fila de espera mais especificamente para o maternal, né, que são as crianças, os bebês, os recém-nascidos, que precisa ser enfrentado, e num segundo momento a distribuição das vagas. A gente também tem algumas filas de espera no sentido da gente ter em um local e a família precisar em outro. Mas foi um avanço bastante significativo e ele é muito mais do que colocar a criança dentro da creche. Ele significa dizer que essa criança, por mais carente, por mais vulnerável econômica ou socialmente que seja, ela está recebendo estímulos e sendo fomentada, assim como o filho de qualquer pessoa mais abastada da cidade. Num segundo momento, também significa a mãe de uma criança poder voltar a trabalhar depois de um determinado período, conseguindo a sua reinserção e não afastamento do mercado de trabalho. E, além disso, acredito que uma das coisas que foi mais desafiadora, mas que também trouxe uma satisfação muito grande, foi, num primeiro momento, a assunção sobre o CIEP. Então, o município abriu mais uma escola de ensino fundamental dentro do seu leque, mas não só isso, se propôs a fazer um projeto piloto. E por que um projeto piloto? Porque é lógico que, se nós formos discutir aqui, Alduir, e abrir para a nossa população, nós vamos dizer que a educação é o caminho para que nós possamos provocar o desenvolvimento que a gente quer. E dentro da educação a gente vai chegar invariavelmente à conclusão de que ela precisa ser integral, e integral eu digo no sentido de ocupação das crianças, mas também no sentido de desenvolvimento do cidadão por completo e não necessariamente só das competências acadêmicas, por assim dizer.
E por mais que a solução seja essa, ela é um tanto quanto distinta do habitual. E aí poder fazer esse piloto dentro de uma estrutura que logicamente foi escolhida pela sua capacidade física, né, mas também pela sua posição estratégica, permitiu que a gente aprendesse e já começasse a replicar o aprendizado ali realizado em outras escolas e que eu acredito vai nortear, digamos assim, os próximos anos, né, frente à gestão da educação, para replicar aquilo que é bom, corrigir aquilo que precisa ser feito, mas trazendo os resultados que a gente imagina. Não era bem real, então, essa crítica? Não, o índice, sim, foi um Sim, resultado mas que não tinha o que dizer, né? Eu até, por vezes, questionado, digo, é ruim, vamos trabalhar para melhorar. Eu acho que a gente tem que assumir quando a posição ou quando o resultado ele não é satisfatório, e lógico que não era satisfatório para nós. Ali existe uma questão que, casualmente, o dia da prova, desta posição, foi muito próximo, talvez você não recorde, mas que houve aquela próximo do atentado na creche de Joinville, né? E circulou um áudio em Lagoa Vermelha falando das escolas e tal, e que era uma fake news, por assim dizer. sim. Mas no contexto que estava, amedrontou muitas famílias. E aí a gente, inclusive, publicamente diz: olha, as famílias que não se sentirem seguras, não tem problema, vamos buscar outras formas de reconhecer, de recuperar, né? E, no entanto, essa abstenção ao fazer o teste, por assim dizer, ele é idêntico ao aluno zerar a prova. E isso foi uma das questões, não estou dizendo que é a única, né? Sim. Mas que com certeza colaborou para que o resultado fosse realmente muito ruim. Satisfeita essa necessidade de um outro ano, sem esse inconveniente, com estímulo para as crianças irem fazer a prova, a posição não está excelente. Não é um resultado maravilhoso, mas não é também dentro daquele contexto que se pintava. Prefeito Gustavo Bonotto, quanto ao desenvolvimento industrial, eu lembro que faz alguns anos foi adquirido um terreno para ampliação do distrito industrial. Por que demorou tanto para ser executado este projeto? Tivemos alguns entraves, Alduir, o maior deles ambiental. Quando nós assumimos, havia um protocolo de licença na FEPAM que tratava-se da ampliação do Distrito Industrial 2. Esse era um ponto questionado pela FEPAM, e o outro era a existência de uma vertente, para falar resumidamente, em um determinado local que, pela distribuição do distrito, eram terrenos aptos. E num primeiro momento a gente tentou satisfazer as diligências impostas pela FEPAM acreditando que seriam superadas e que seria emitida a licença prévia para que se pudesse dar os demais passos. Mas houve uma demora muito significativa naquele procedimento, e aí então a gente foi ao longo do caminho. Por exemplo, primeiro abrimos mão da ampliação. Diz, não, então é um novo distrito, querem que seja um novo distrito, vai ser, ponto, né? Num segundo momento, em relação à vertente, diz, não, querem dizer que é uma vertente? Então é uma vertente, ponto, né? Não ter a razão Sim. e conseguir fazer o que a gente se propunha, a gente o foi. Mesmo assim ainda não havia sido emitida. Muda uma resolução do CONAMA que traz a possibilidade do loteamento até 20 hectares, que é o limite dela ser emitida pelo município. E foi, na verdade, acredito, o que permitiu que a gente conseguisse avançar. Isso foi no ano de 2020, né? O final do nosso primeiro ano, primeiro mandato. No ano de 2021, a gente faz a parte cartorária, por assim dizer, do distrito, né? Em 2022, a gente começa as obras, né, de infraestrutura ali necessárias, que inclusive ainda estão ocorrendo. E aí, neste ano, a gente começou a fazer as concessões do terreno. Então, sim, uma demora extremamente grande, né? Alguns Foi mais entraves por questões burocráticas, então, né? exclusivamente, né? E infelizmente essa é uma realidade, né? Eu digo, às vezes conversando inclusive com empreendedores, né? Eles nos trazem algumas questões de empreendimentos no município, digo, olha, nós também estamos sujeitos a algumas coisas e sempre cito como exemplo. Não é justificativa, mas é uma das coisas que nos deixa chateado de você não ter a possibilidade de dar a resposta que você queria, né? Ninguém deixaria tamanho investimento sem dar retorno por tanto tempo, né? Nós somos políticos e políticos vivem de resultados, então era justamente uma questão que incomodava bastante.
Satisfeito de tudo isso, fico feliz da gente poder ter começado a fazer as entregas deste novo distrito. Acho que ele marca um novo momento, né, para o desenvolvimento industrial. Ele é o primeiro empreendimento de distrito industrial que vem acompanhado de uma lei de incentivo ao desenvolvimento econômico. Ele não traz apenas concessões gratuitas, ele traz alguma inovação que é a alienação, que é a venda do terreno. Isso também no sentido de buscar dar uma continuidade à política pública, ou seja, para que, finalizado este, a gente possa já ter condições de ter outro à disposição, porque isso ficou nítido para mim ao longo desses 8 anos, uma carência, uma falta de oferta de terrenos com zoneamento industrial no nosso município, que acaba sendo um impeditivo à industrialização do município, e entendo que isso muito se deve à oferta do município de diferentes políticas públicas. Então, o fato de cobrar tanto estimula a população ou os empreendedores a talvez pensarem em ofertar loteamentos de caráter industrial, assim como também permite que o município dê uma maior continuidade a essa política pública, que acaba sendo importante. Traz algumas inovações, como atender um público com necessidades de terrenos um tanto quanto menores, inclusive da prestação de serviços, que hoje já encontram alguns óbices dentro do perímetro urbano com diretrizes do plano diretor, então traz essa inovação, e tenho a certeza que vai ser uma ferramenta muito útil para o desenvolvimento do município. Já há bastante empresas interessadas na, na aquisição do terreno. Aproximadamente 50% dos terrenos já com destinação, né? E essa semana iria iniciar, até foi semana passada, eu acompanhei algumas empresas lá, já estavam iniciando os movimentos de terraplanagem. Então, creio que no mais tardar início do próximo ano nós já teremos as construções iniciando, né? Que também é importante do ponto de vista de povoamento do distrito, né? Até para torná-lo mais, digamos, ainda mais interessante, né? Que hoje acaba não tendo empresas na sua instalação, acaba ficando um tanto quanto remoto. Então, acredito que a partir do ano que vem a gente já vai ter uma paisagem alterada, e isso vai ser bastante significativo. E para o interior, prefeito, que obras foram feitas no seu governo? Olha, Luída, a principal ação para o interior, eu acredito que foi o britamento das estradas. Foi algo que a gente demorou para fazer, tentamos de algumas formas sem êxito, e por fim acredito que tenhamos encontrado a forma com melhor custo-benefício de realização. E pelos retornos que a gente teve, sem sombra de dúvidas, é a ação mais elogiada que a gente teve. É lógico que por si só ela não é suficiente, é necessária a intensificação da manutenção, das melhorias, Não é mas preciso também o alargamento das estradas, prefeito? também, exatamente, mas essa, de certa forma, das ações que realizamos, é a maior delas. Os alargamentos fizemos pontuais e, de fato, talvez hoje seja uma das maiores demandas, somada à substituição dos pontilhões de madeira. Que nós fizemos ao longo dos anos, tentamos ali uma meta de fazer 2 por ano. O que acaba acontecendo? As estradas do interior antigamente eram utilizadas por veículos, vamos falar, caminhão era toco, né? Quando muito um truque. E hoje a gente tem bitrenca circulando nas mesmas estradas. Então, ações como, por exemplo, a alteração do Morro dos Stormoski, o rebaixamento do Morro dos 7 metros, são ações que deverão, ou acredito que possam ser replicadas em outras comunidades, como exemplos de morros impeditivos a caminhões de grande porte. E, num segundo momento, não menos importante, são os alargamentos das estradas, que acaba sendo uma atitude, uma necessidade bastante grande, mas também envolvendo a necessidade de um planejamento e de investimentos de muito significativos, por assim dizer, né? Em alguns municípios, especialmente na Serra, os municípios já estão iniciando a pavimentação das estradas do interior. Por enquanto, não podemos pensar nisso, né? Olha, até isso foi muito discutido na campanha também, né? Nesse formato. Eu digo que nós temos uma condição em Lagoa Vermelha distinta do município como Caxias do Sul, Nova Roma, Nova Pádua, né? São condições diferentes, né? Então eu arrisco dizer que antes você fazer algo que é insignificante diante do todo, e, por exemplo, vamos dizer que para Lagoa Vermelha, 10 quilômetros de asfalto no interior é
Basicamente nada. Lógico que seria extremamente importante, seria muito benéfico e vai ser feito em algum momento. Enquanto você não tem condições de fazer algo que realmente provoque uma diferença, eu acredito que esses investimentos que melhoram um pouco o todo, eles são mais racionais. É lógico que surgindo eventuais captações de recurso que permitam fazer isso, deve ser buscado e deve ser realizado. Mas nós enfrentamos desafios, por exemplo, no perímetro urbano de ter ruas sem pavimentação e que precisam ser superados. Então, lógico que a gente não pode, ou talvez não deva, esperar terminar um lado para começar outro, mas a questão da priorização eu enxergo da seguinte forma: vamos tentar fazer aquilo que vai trazer um melhor resultado para a grande maioria e, na medida do possível, surgindo oportunidades, deve-se sim buscar algumas realizações nesse sentido. Algo que não parece, Aldoir, que talvez a gente não tenha concepção, na maior parte das pessoas, talvez, é o tamanho de Lagoa Vermelha. Né? O nosso município, muito embora uma cidade relativamente pequena, né, de 28 mil habitantes, até voltamos a crescer, né, segundo o último censo, nós temos um território de hoje, 1.200.000 quilômetros quadrados, perdão, 1.200 quilômetros quadrados, que equivale a 120 mil hectares, né, do nosso município. Somos o maior município da região em extensão territorial. E isso guarda diferenças em relação a outros municípios que têm território menor e industrialização maior. Então, guardadas as diferentes proporcionalidades, é importante se frisar essas diferenças de natureza econômico-fundiária dos municípios. Algum aspecto que o senhor gostaria ainda de destacar como pontos positivos da sua administração nesses 8 anos, prefeito Bonotto? Eu acredito que a forma como a gente se relacionou com diferentes instituições, empresas e população também é algo que a gente ainda é lembrado quando circula na rua, durante a campanha, diz, olha, gosto muito da forma como age, como se comunica, ainda é o mesmo de 8 anos atrás, com um pouquinho menos de cabelo e mais barriga, mas a mesma pessoa, mesmo jeito de ser, né? Isso acredito que também é algo, Oduir, que utilizando não necessariamente um pensamento meu, mas aquilo que nos trazem, né? De obras, por exemplo, eu acredito que um grande marco para nós é o Postão, né? Não necessariamente só pela sua infraestrutura, mas também pelo que ele significa, né? O município ali, depois de mais de 30 anos, voltar a ter um atendimento fora do horário comercial é um compromisso sendo cumprido de realmente tentar resolver o hospital, né? Ele não é necessariamente ligado, mas é muito mais correlacionado do que pode parecer ser. Acredito ser a principal obra que a gente teve ao longo desses 8 anos. Essa forma de se relacionar, de se comunicar de uma forma muito simples e acessível, creio eu, também ter sido um diferencial tanto para o mandato, pois ele permite que as pessoas cheguem e lhe digam, olha, tal coisa não está legal, tal coisa precisa ser melhorada. E aí isso te dá a chance de buscar e melhorar. É diferente de muitas vezes você estar com uma concepção de ser, digamos assim, de estar sempre correto, ou até mesmo de ter maior dificuldade de se relacionar com os diferentes segmentos da comunidade, e aí então você nem percebe que tal ponto está falho ou de que algo precisaria mudar. Mas eu acredito ser uma ferramenta bastante interessante. Também destaco que eu acho que é algo que fico feliz de poder ter colaborado, de ter sido esse diferencial, eu acredito, na forma de fazer política de Lagoa Vermelha. Comentávamos anteriormente o quão passou o tempo, mas também o piscar de olhos que foram esses 8 anos de quando dei a primeira entrevista aqui na Folha do Nordeste enquanto candidato a prefeito. Até aquele momento, salvo engano, salvo melhor juízo, mas muito da surpresa que se teve em relação à minha candidatura em 2016 era justamente porque se tinha a participação na política ou até mesmo principalmente enquanto prefeito, de personalidades, né? De pessoas que galgavam diferentes espaços até que pudessem lá chegar. E as estruturas partidárias também eram preenchidas justamente por personalidades conhecidas dentro da sociedade, com uma certa caminhada, e não se admitia que se tivesse uma assunção, ao menos não tão repentina quanto a que eu acabei tendo a oportunidade de ter. E ao romper essa barreira e fazer,
eu enxergo que consegui imprimir, não somente dentro do Progressistas, mas com reflexo nos demais partidos, uma nova ótica sobre a política. Primeiro, sobre a forma de fazer campanha, campanhas mais baratas, campanhas mais direcionadas a propostas e com um enfoque muito grande ao debate, levando principalmente a discussão até a população. E guardamos isso enquanto progressistas, né, de trazer pessoas de fora do meio político para trazê-lo, combinando sim com a experiência, não fazendo uma ruptura dramática e com brigas e com afastamentos, mas sim de construção. E isso não diz respeito à administração, mas creio que ainda será muito significativo dentro do contexto político do município. Em relação a esta campanha de 2024, eu ouvi muito do Edson, não, se preparem, não, vai ser diferente, as tuas foram diferentes, agora vai ser diferente. E, na verdade, a gente conseguiu, mais uma vez, manter a nossa forma de agir, a nossa forma de fazer, e com um êxito bastante significativo, o que, para mim, é a consolidação. O senhor praticamente não respondia nos mesmos termos às críticas recebidas neste período, prefeito? Não necessariamente. Eu enxergo da seguinte forma a crítica, né, ou ela é uma tentativa de te trazer para um discurso que não é o seu, né? Ou ela é uma boa sugestão. Então, se ela é uma boa sugestão, você acolhe e resolve, e se ela tem o objetivo de te trazer para um nível inferior de discussão, você simplesmente ignora. E acho que fui feliz nessa interpretação e nessa condução e consegui trazê-lo também para as pessoas que me acompanhavam em sua maior parte, né? E isso acabou tendo um bom resultado, creio eu. Sai da prefeitura com o sentimento de dever cumprido, prefeito Bonotto? Saio com dever, com uma sensação de dever cumprido, satisfeito pelo aquilo que a gente conseguiu fazer. E mais uma vez eu friso, né? A gente deve ter sempre esse cuidado na política. Não é dizer que foi perfeito, não é dizer que tudo que precisava foi feito. É que diante do contexto que tivemos, eu sei o quanto a gente conseguiu fazer. E isso me traz uma satisfação de poder ter realizado não somente obras, mas ações que mudaram o município que eu tanto amo e que vão servir à população aí de Lagoa Vermelha durante muitos anos, e inclusive pela construção de uma renovação dentro de uma grei partidária muito tradicional, que era o Progressistas, mas que hoje boa parte das lideranças que ali estão tiveram as portas abertas pela felicidade e honra que tive de conduzi-las. Já se ouve, prefeito Gustavo Bonotto, comentários sobre o seu futuro político. Vem aí um provável candidato a deputado? Eu também, uma das coisas que aprendi ao longo desse caminho, do é nunca dizer nunca, né? Então, neste primeiro momento, não é a intenção, não tenho um 1º de janeiro já começando a trabalhar para galgar esse espaço. Não, tenho um foco um pouquinho maior na vida pessoal neste momento, né? Irei buscar alguns espaços, logicamente, profissionalmente falando, mas não descarto por completo a possibilidade. Enxergo que para 2026, a posição que eu poderia vir a buscar, que seria de deputado estadual, Lagoa Vermelha tem um excelente representante que chama-se Ronaldo Santini, e que dentro de todo o histórico de trabalho que a gente fez, eu quero contribuir para que ele mais uma vez possa galgar a este espaço, e se for num futuro o desejo de Deus, por assim dizer, que as coisas vão acontecer. Não sendo, entendo que a minha participação na política pode também ter sido pontual desses 2 mandatos e do exercício da presidência do Progressistas, e me darei por satisfeito. Não entendo a política como uma profissão, nem como a construção de uma carreira, mas como um momento onde indivíduos que têm as suas vidas, que têm as suas ocupações, decidem largar um pouquinho das suas atribuições pessoais e se dedicar. E talvez seja chegada a hora de eu retornar a essas prerrogativas mais pessoais e investir tanto na família quanto na carreira. O senhor tem vínculo com a Emater ainda? Tenho, eu sou licenciado, né? Dia 2 de janeiro eu me apresento novamente à Emater.
Prefeito Gustavo Bonotto, muito obrigado pela sua gentileza em aceitar o nosso convite e aqui conversar conosco sobre a sua administração. Eu é que agradeço, Alduir, a tua pessoa, também aproveito por todos esses 8 anos, né, e cumprimento pela importância dos veículos de comunicação que representam a Folha do Nordeste e dizer que muito obrigado, né, por ter dado as oportunidades que a gente teve para se comunicar à nossa comunidade, e especialmente a esse momento, né, que é uma inovação para a nossa Lagoa Vermelha e creio será muito produtivo. Meu muito obrigado e tudo de bom a todos. Conversamos com o prefeito municipal de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto.